E os investidores de criptomoedas estão atentos com um evento extremamente importante que vai acontecer amanhã, que pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e de todas as criptomoedas e de todos os ativos do mundo. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vamos comentar sobre um evento decisivo para o Bitcoin que vai ocorrer amanhã. Também vamos atualizar a análise de sentimento e a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá vocês acompanham as nossas operações e bora lá atualizar a análise do Bitcoin. Bem, galera, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, tá? O cenário gráfico que a gente tem para o Bitcoin nos últimos dias, no caso semanas ou talvez até meses, é um cenário ainda de alta, tá? Por mais que o Bitcoin esteja parado aí nessa região, vai ali no 70, vai no 60 e tá nessa brincadeira aí desde o início de março, a gente tem alguns sinais gráficos que ainda indicam alta e não foram invalidados mesmo com a queda de ontem e de ontem que o mercado sofreu. Eu me refiro a uma bandeira de alta, que é um padrão de continuação da tendência de alta que o Bitcoin rompeu para cima nas últimas semanas aí, e o alvo dessa bandeira de alta, se a gente projetar de forma conservadora, tá? Eu não estou sendo extremamente otimista, ele está na região dos 90 mil dólares, tá? Então, é bem fácil de enxergar essa bandeira de alta aqui, mas para a gente ter uma alta definitiva aqui para o Bitcoin engatar esse movimento, vai depender do que vai acontecer amanhã, lá nos Estados Unidos, de um dado macroeconômico que eu vou explicar daqui a pouco. Vou explicar exatamente como esse dado precisa vir para a gente ter a alta que a gente quer, ou uma possível queda no Bitcoin, tá? Mas só para dar um spoiler para vocês aqui do que está acontecendo no gráfico, tá? A gente está naquela mesma situação, a gente tem o cenário da bandeira de alta, mas para isso a gente precisa que o Bitcoin consiga retornar às altas, né, e superar ali os 72 mil dólares. Na verdade, aqui os 72 mil dólares, tá? O Bitcoin precisa passar acima dos 72 para formar esse pivô de alta e buscar ali os 90, mas também existe um outro cenário aqui que pode se confirmar dependendo de como o dado de amanhã vier, tá? Esse cenário é o possível cenário de um topo duplo. Aqui no gráfico de uma hora, o Bitcoin parece estar prestes a formar um padrão gráfico no mercado conhecido como topo duplo, tá? Que normalmente é formado quando você tem dois topos, de preferência o segundo menor do que o outro, e normalmente ele vai indicar uma reversão de uma tendência de alta. No caso aqui a gente está falando de uma tendência de alta, começou aí no início de maio, né, com o Bitcoin subindo ali com os últimos dados de inflação. Bitcoin, quando ele estava ali na região de 62, 63 mil dólares, veio a inflação dos Estados Unidos do mês anterior, do mês de abril, abaixo do esperado. Isso fez o mercado dar um salto aqui, chegando a bater mais de 70 mil dólares. Só que essa tendência de alta ela pode ser revertida se o Bitcoin romper para baixo a região dos 66.600 dólares, porque aí vai formar esse topo duplo que eu estou comentando e o alvo vai estar ali na região de aproximadamente 62.800, tá? Então, fiquem de olho, porque se acontecer de amanhã a inflação dos Estados Unidos vier acima do esperado, a gente pode ver o Bitcoin romper ali os 66 para baixo, e ele pode facilmente buscar a região dos 62.800 em questão ali de horas ou talvez até minutos na hora que esse dado for divulgado, tá? E galera, não tem jeito, tá? O movimento do Bitcoin nos últimos dias está muito parecido com o movimento do mercado americano. O Bitcoin está seguindo, ele está, vamos dizer assim, essa ansiedade que existe no mundo e no mercado americano, principalmente em relação aos dados macroeconômicos de inflação dos Estados Unidos, estão respingando no Bitcoin. Na minha visão, isso explica um pouco dessa queda dos últimos dias, tá? Porque os mercados estão ansiosos, galera. Muitos investidores viram as bolsas americanas aí subir sem parar por vários dias, tá? E quando o mercado subiu muito, está nas máximas, e você sabe que amanhã tem um dado que pode derrubar o mercado dependendo de como ele vem, ou fazer uma alta, o que você faz? Olha, eu estou com lucro. Pode subir ou pode cair amanhã, mas tem uma coisa importante, dependendo de como vier, pode cair forte, então o que eu vou fazer? Eu vou vender, tá? E quando as pessoas vendem, elas derrubam o preço. Eu acho que é isso que está acontecendo, tá? Hoje, inclusive, a gente teve um dado macroeconômico que foi bom, tá? Em compensação com o que a gente teve na última terça-feira aí, que foi ruim, o de hoje foi bom. Na parte da manhã, o mercado estava até performando bem, tá? A gente estava vendo bolsas americanas ali subindo, na parte da manhã por causa de um dado macroeconômico que foi divulgado hoje, que foi a revisão do PIB do primeiro trimestre lá dos Estados Unidos, tá? Quando a gente olha o dado que veio hoje, pessoal, a estimativa era que a gente tivesse um crescimento de 1,6, tá? E nessa revisão caiu para 1,3 após
as pessoas competentes, né, que analisam essa revisão jogarem para 1,3, tá? E galera, o que é importante da gente ver aqui, tá? Primeiro, no último trimestre de 2023, o crescimento dos Estados Unidos foi de 3,4. E agora revisaram o crescimento do primeiro trimestre de 2024 para 1,3, tá? O que isso significa? Cresceu bastante no final de 2023, mas em 2024, no início do ano, deu uma desacelerada. E quando você tem uma desaceleração, normalmente isso indica aí que a economia está mais lenta. Se a economia está menos aquecida, você tem menos inflação sendo criada, tá? Porque a demanda é menor. Então, isso é um dado excelente. A gente tem que lembrar que nos últimos meses, o mercado tem seguido uma narrativa de que dados que mostram a economia dos Estados Unidos indo mal são bons para o mercado, porque indicam que a inflação pode começar a cair mais rapidamente em breve, e assim o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a cortar juros mais rapidamente, tá? E outra coisa muito importante desse dado de hoje, galera, não aparece aqui, infelizmente, tá? Eu já procurei aqui no calendário econômico, mas o dado ao qual me refiro que não está aparecendo aqui é o deflator do PIB, tá? O deflator do PIB do primeiro trimestre de 2024, ele foi revisado para baixo, de 3,4 para 3,3, tá? Então, é um sinal de que a inflação naquele período foi menor do que as últimas revisões, tá? Do que os últimos cálculos. Isso mostra que a gente teve vamos dizer assim, uma inflação menor, né? Então, é algo excelente, tá? Eu acho que isso animou o mercado hoje de manhã, por isso que a gente viu as bolsas americanas subindo, por isso que o Bitcoin deu essa animada hoje, que ele chegou aí acima de 69 mil dólares, se eu não me engano ele foi até 69.500, tá? Porque esses dados aqui deram um certo ânimo para o mercado, porque, como eu disse, nos dias atuais, dados que mostram a economia indo mal são dados bons para o mercado, tá? A gente teve também pedidos iniciais de seguro-desemprego, que veio um pouco acima da expectativa e acima da outra semana anterior, né? Isso aí, galera, mostra que o mercado de trabalho dos Estados Unidos pode estar começando a perder tração, tá? Então, juntou tudo isso aí às 9h30 da manhã, o mercado deu aquela animada na hora, tá? Mas depois o mercado voltou aí para a tensão dos últimos dias. Eu acredito que o mercado americano acabou fechando em queda hoje por causa dos dados que vão ser divulgados amanhã, que são extremamente relevantes, galera. Amanhã, às 9h30 da manhã dessa sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, nós iremos ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI relativo ao mês de abril, que é o dado de inflação mais importante para todos os mercados do mundo nesse momento e principalmente para os Estados Unidos, que é de onde vem a maior liquidez que afeta o mercado de criptomoedas, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse dado aqui é o dado que o Fed mais olha para definir para onde ele vai levar os juros, tá? Então é isso que o mercado quer saber. O Fed vai cortar os juros em setembro? O dado de amanhã pode dar uma dica. E galera, esse dado aqui é o dado para o qual o Banco Central dos Estados Unidos tem uma meta, tá? O outro dado que fez o mercado subir, que fez o Bitcoin subir algumas semanas atrás aí, que era o do CPI, o Banco Central não tem uma meta para ele. A meta dele é para o PCI, para o núcleo do PCI principalmente, tá? A meta do Fed é que isso aqui fique em 2, tá? Ou abaixo de 2, e agora ele está a 2,8. Vamos ver se amanhã, na base dos últimos meses, ele cai, tá? O esperado pelo mercado é que se mantenha, tá? O mercado não está esperando uma queda na inflação de abril sendo divulgada amanhã. O esperado é que elas fiquem em 2,8, igual estava em maio, igual estava em março, tá? Me desculpem, confundi os meses. O mês antes de abril foi março, né? E na base mensal a expectativa é 0,3, tá? Então, no outro mês também, em março tinha vindo 0,3. Então, se a gente tiver uma inflação de abril acima de 0,3, a gente pode ter uma queda forte nos mercados, porque isso indicaria uma inflação acima do esperado, e se a inflação começa a dar sinais de que ela está reacelerando, o Banco Central dos Estados Unidos não pode cortar os juros tão cedo, tá? Ele pode ser forçado a manter os juros elevados pelo resto de 2024, tá? Então, é um cenário que pode começar a ser discutido se a gente tiver esse dado de inflação. Se os juros ficam mais altos, a gente tende a ter ativos de risco, como ações e criptomoedas caindo, tá? Porque acaba sendo vantajoso para muitos investidores deixarem o seu dinheiro protegido ali na renda fixa e não ficar se arriscando em ativos extremamente voláteis como as criptomoedas e as ações, tá?
Mas a gente também tem um outro cenário possível, tá? Ele pode vir igual a 0,3. Se ele vier dentro do esperado, é festa, tá? Se ele vier abaixo de 0,3 no mês de abril, como 0,2, 0,1, meus amigos, aí a festa pode ser grande, tá? Eu falo isso, pessoal, primeiro porque o mercado está caindo nos últimos dias com ansiedade já precificando que esse dado vai ser ruim, tá? Então, se ele vem dentro do esperado ou melhor do que o esperado, é uma surpresa muito positiva para os mercados, tá? Se ele vem abaixo do esperado, se a inflação ela apresenta um crescimento menor do que o esperado, é um sinal excelente, tá? Porque aí, aqui na base anual, em vez de manter nos 2,8 que é a expectativa, ela poderia cair para 2,7, 2,6, dependendo de quanto viesse na base mensal, e isso seria excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque fortaleceria aquela narrativa de que em setembro a gente começa a ter corte de juros nos Estados Unidos, e aí os investidores poderiam ir buscar mais risco nas criptomoedas, nas ações, para tentar surfar essa possível queda de juros nos Estados Unidos, tá? Isso aí poderia provocar uma valorização. Então esse é o cenário, amanhã é um dia extremamente importante, esse é o dado do dia, tá? Depois disso aí, para mim acabou assim o dia em termos de dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Aqui na análise de sentimento, pessoal, a gente tem um cenário aí um pouco chato, tá? A gente teve o long short rate subindo nos últimos dias, mas ele já caiu um pouco. Ele está próximo ali do nível neutro, tá? Quando o long short rate está abaixo de 2, para mim, ele não indica tanta coisa, tá? E o Open Interest também não tem se movido muito hoje, tá? Então, assim, o mercado aqui, do ponto de vista do TRDR, não temos sinais muito claros agora de para onde o Bitcoin vai, como tínhamos ontem. E aqui no Liquidation Rich Map da High Block, a gente tem a liquidez para todo lado, temos liquidez acima, abaixo, só que o importante é a gente observar aqui o seguinte, a gente tem muito mais liquidez abaixo, ali na região dos 66.900, 66.700, até a região ali dos 66, tem muita liquidez, tá? O que indica que o Bitcoin poderia cair para as baleias seria extremamente conveniente se o Bitcoin caísse ali para a região dos 66.700 até 66, para limpar, para tomar a liquidez desse pessoal que está apostando que o mercado vai subir, tá? Então, eu vejo um risco muito grande o Bitcoin ir ali no 66.700 e se ele for, galera, não vai invalidar aquela bandeira de alta que eu comentei com vocês no gráfico diário, tá? Pelo contrário, aquela bandeira gigantesca que está se levando semanas para se formar, né? Então, o Bitcoin no 66 não invalida ela. Para mim, invalida se o Bitcoin for, por exemplo, lá no 62, tá? Aí a gente teria aquele rompimento dessa bandeira de alta invalidado, mas se ele for lá até o 66, tá super tranquilo, tá? Então, quem tá em posição longa aí, muito alavancado, deve tomar bastante cuidado, porque uma alfinetada aí amanhã, ela é possível, talvez até aí durante a madrugada, tá? O mercado vai ficar muito volátil próximo do horário da divulgação desse dado, tá? Muitas pessoas abrindo e fechando posições, isso gera muitos movimentos e as baleias podem aproveitar isso aí para jogar o mercado nesse ponto aqui onde vai doer para muitas pessoas, que é o ponto onde muitas pessoas que estão alavancadas apostando na alta vão ser liquidadas, tá? No geral, galera, eu não acho que amanhã o que vai decidir o jogo são os indicadores de sentimento e nem mesmo a análise gráfica, tá? Eu acho que o que vai decidir o jogo amanhã, que vai decidir o futuro do Bitcoin amanhã, é esses dados macroeconômicos de inflação dos Estados Unidos. Assim que sair, eu vou postar lá no canal do Telegram. Se você não segue o nosso canal no Telegram, o link vai estar na descrição e fixado aí no topo dos comentários, tá? Eu vou postar esse dado lá, vou comentar a minha análise, minha impressão sobre esses dados aí na hora em que eles forem divulgados. E às vezes algumas pessoas até ficam irritadas quando eu falo de dados macroeconômicos aqui no canal, né? Nossa, Tainan, você fala que esse dado de amanhã vai ser decisivo? Eu afirmo e reafirmo, tá? Todos os dados de inflação dos Estados Unidos, os próximos, até que o Fed comece a cortar os juros, vão ser extremamente decisivos, tá? Falas de presidentes, de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, principalmente o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, são extremamente importantes, porque elas dão ao mercado uma noção de para onde os juros devem ir, tá? Dados do mercado de trabalho americano também são muito importantes. Dados macroeconômicos em geral podem fazer preço, mas dados de inflação sempre vão ser dados decisivos aí para o mercado como um todo, tá?
E temos que analisar aqui também a situação das principais criptomoedas, começando aqui pela nossa queridinha Ethereum, né, a segunda maior criptomoeda do mercado. E olhando aqui o gráfico da Ethereum de forma independente, pessoal, o gráfico ainda não tem nenhum padrão gráfico rompido e confirmado para a gente poder falar exatamente para onde o mercado vai, quais serão os próximos movimentos. Mas a gente consegue ver aqui dois possíveis padrões que podem se formar, tá? Se a Ethereum conseguir romper para cima a região dos $4.000, pessoal, ela pode estar formando aqui um possível triângulo ascendente, tá? Não está confirmado ainda, ela tem que romper, tá? Como eu disse, não adianta você querer, rompeu, não rompeu, tem um triângulo aqui, vou comprar. Não, tem que romper, tá? Infelizmente, enquanto ela não romper os $4.000, não dá, tá? Mas se ela conseguir romper os $4.000, aí ela pode formar um triângulo ascendente, e o alvo desse possível triângulo ascendente poderia ser ali na região de aproximadamente $4.360, tá? Mas não rompeu, tá? Tem que avisar isso sempre, tem que aguardar aí para ver o que ela vai fazer. Eu acho que tudo vai depender dos próximos movimentos do Bitcoin e também aí de movimentos ligados aos ETFs de Ethereum, tá? Que estão aí em análise. Já demos o primeiro passo, o Ethereum já venceu uma batalha, mas ainda há um outro passo importante, tá? E tem um possível topo duplo aqui que a Ethereum pode estar formando, mas para ela formar esse topo duplo, ela precisa romper para baixo a região dos $3.640, tá? Se a Ethereum romper para baixo a região dos $3.640, ela vai estar formando esse topo duplo aqui com alvo na região de aproximadamente $3.350, tá? Então esse aí seria o alvo da Ethereum, caso ela rompa, mas lembrando, ainda não rompeu. Tem que aguardar e ver, tá? $3.650 e $4.000 são os pontos chaves aí para Ethereum por enquanto, tá? Além da Ethereum, não podemos deixar de falar das criptomoedas que estão aí com gráficos interessantes, tá? Começando aqui pela Chainlink, pessoal. Chainlink já deu o que tinha que dar, né? Bateu os 19 ali, dá para considerar que ela bateu o alvo daquele fundo duplo gigantesco que ela tinha formado, tá? A Chainlink tinha formado um fundo duplo, subiu, bateu o alvo e, embora não tenha chegado exatamente no ponto, eu acho que não dá mais para se aventurar nela, tá? E a Chainlink aqui, ela parece estar prestes a romper os 17,86 para baixo. Se ela romper e confirmar aqui esse rompimento, aí, meus amigos, rezem, tá? Porque ela vai estar rompendo para baixo um topo duplo, que normalmente é um padrão que indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo seria na região dos 16,77, tá? Então, Chainlink para mim aqui já é fim de festa, tá? Quem pegou esse movimento aqui, pegou, né? Quem conseguiu aproveitar essa subida dos 16 para os 19, aproveitou. Teve até pullback, tá? Mas agora ela tá com muito mais cara de baixo. Eu acho que ela só consegue ali superar os 19 e continuar o movimento de alta se a gente tiver uma notícia muito boa para os mercados amanhã, para o Bitcoin, inflação abaixo do esperado ou dentro do esperado. Senão, eu acho difícil aí para a Chainlink conseguir continuar subindo igual ela estava subindo aí nos últimos dias, tá? Então essa é a situação da Chainlink. E, galera, temos que falar aí também de outra criptomoeda que estava com o gráfico legal nos últimos dias. Essa criptomoeda, no caso, é a Solana, tá? Tava com um gráfico muito legal. Tinha iniciado o rompimento de um fundo duplo aí, tá? Ela chegou perto do alvo. Algumas pessoas podem dizer que ela já bateu o alvo. Eu acho que tudo agora para a Solana aqui vai depender do que vai acontecer com o Bitcoin amanhã, principalmente, tá? Vamos ver se essa inflação vai ajudar ou não. Acho que não tem padrões novos, tá? Mas aqui no caso da Solana, ela tem um alvo ali na região dos $200, tá? E por enquanto, a gente não tem padrões aí muito claros indicando para que lado ela vai, mas ainda prevalece esse de alta, tá? Porque ela não bateu o alvo e acho que vai depender do Bitcoin. Então, acho que se o Bitcoin, se tiver a notícia aí de inflação abaixo do esperado, o Chainlink pode retornar a subida aí, né, nos próximos dias, podendo bater aí os $200, tá? Já se a inflação vier acima do esperado, aí a gente pode ter um cenário complicado. Aí a Chainlink pode corrigir, assim como a maioria das criptomoedas, tá? Então, para mim, o que vai definir são esses dados de inflação. E uma outra criptomoeda interessantíssima também que tem formado um padrão aí que está chamando muita atenção é a Binance Coin, tá? Se você olhar aqui, ela parece ter aí, está prestes a romper o triângulo ascendente para cima. Para isso, ela precisa romper os $640 para cima, tá? Aí ela teria um alvo lá nos $840. Então, para mim, a Binance Coin é uma moeda para ficar de olho em caso aí esse dado de inflação amanhã vir interessante, tá? Porque ela é uma moeda aí que está prestes a romper um padrão gráfico. Ao contrário do que aconteceu com a Chainlink, que subiu nos últimos dias, né? A gente avisou aqui no canal, Solana também rompeu o fundo duplo, né? No caso aqui da Binance Coin, a situação ela já é um pouco diferente.
porque ela ainda está presa aqui dentro desse padrão gráfico e ainda tem a possibilidade de romper, tá? Para as outras criptomoedas importantes, pessoal, quando a gente vai aqui para o gráfico da Matic, tá na mesma, tá? Tem que romper ali a região de resistência que ela tem para cima, né? No caso, a resistência está ali na região dos... deixa eu ver aqui, tô no gráfico errado aqui, né? Eu fui para um tempo gráfico muito grande aqui, tá? Ela tem que romper aqui para cima os 75 centavos de dólares, caso ela romper, ela vai nos 85, ou romper os 65 para baixo para se definir, tá? Enquanto ela não sair desse range, não tem muita coisa o que fazer, tá? Polkadot, se eu não me engano, tá na mesma situação, tá? Ela tem um range aí, o range dela ali é entre 7 dólares e 55 centavos e a região dos 6 dólares e 50 centavos, tá? Tem que romper um dos dois. Enquanto ela não romper essa resistência aqui de cima ou esse suporte, fica difícil aí dela ter uma direção nova, definida e clara, tá? Outra criptomoeda aí que é extremamente importante, né? E todo mundo sempre quer saber dela é a ADA Cardano, que tá com o gráfico na mesma situação, tá? Ela rompe ali para cima os 50 centavos ou ela rompe o suporte ali dos 42. Enquanto ela não romper para nenhum dos dois lados, a gente tá aí andando de lado, a gente tá com o gráfico indefinido aí para ADA Cardano, tá? Então, para mim, pessoal, o que eu tô vendo aqui é algumas poucas altcoins com gráficos ainda interessantes. Eu acho que tudo vai depender desse dado de inflação de amanhã. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso, um excelente final de quinta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau!